Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conservador Patriota. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é o que está por trás do acordo entre o PT e a China e a possível divisão do Brasil caso a OTAN interfira. Como já expliquei nos meus vídeos anteriores, o mundo hoje vive uma nova Guerra Fria. O Ocidente, que engloba as Américas e a Europa, tem sido palco de uma disputa de poder entre o sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial e os conservadores patriotas e cristãos. Há o bloco russo-chinês, que auxilia países com ditaduras comunistas como a Venezuela, Nicarágua, Cuba, etc. E, por fim, o mundo islâmico, cujo país mais agressivo na sua ideologia expansionista é o Irã, país que hoje financia grupos terroristas como o Hamas, Hezbollah, etc. Na última eleição para presidente no Brasil, o ex-presidiário Lula foi colocado na presidência através de uma eleição duvidosa, com o auxílio do STF, que é tutelado pelo sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial. A própria eleição de Lula foi financiada por Jorge Soros, o CEO da máfia da nova ordem mundial. O que aconteceu é que o Brasil passou a ser governado por duas máfias, como eu já falei em vídeos anteriores. A organização mafiosa partidária comuno-petista bolivariana e o sistema maçônico comunista e globalista da nova ordem mundial, através do STF, com auxílio do vice Alckmin e de parlamentares ligados à maçonaria. Ocorre que a máfia petista, como já disse nos vídeos anteriores, tem seu projeto de poder que, através do Foro de São Paulo, consiste em dominar toda a América Latina e transformá-la em um só país comunista, com Lula como seu ditador maior. Lembremos que o PT nasceu como partido comunista da linha revolucionária marxista-leninista, o mesmo da antiga União Soviética e o mesmo da China e da atual Rússia, de Cuba, da Venezuela e da Nicarágua. Essa linha revolucionária implanta o comunismo por etapas, ou seja, ela não tenta mudar a cultura da população, mas impõe através do terror e de uma brutal repressão. O STF possui dois ministros que comandam suas ações, que são os ministros Gilmar Mendes e Luiz Moraes. Esses dois foram oriundos do PSDB de FHC, líder do PSDB. FHC, Fernando Henrique Cardoso, sempre foi lacaio da máfia da nova ordem mundial. O PSDB é um partido que tem por objetivo a implantação do comunismo, porém através de métodos tais como a hegemonia cultural, por ser oriundo da sociedade fabiana, que preconizava a implantação do socialismo através da mudança gradual da sociedade. O sistema maçônico que comanda o PSDB atua através de diretrizes ditadas por Antônio Gramsci na questão de obter uma hegemonia cultural e da Escola de Frankfurt, na questão de vencer a guerra cultural através da implementação da cultura woke e de diretrizes econômicas mais estatizantes. Por terem seu próprio projeto de poder, Lula e sua organização mafiosa partidária comuno-petista bolivariana decidiram se afastar do sistema maçônico. Sistema esse que comanda não só o PSDB, mas o Partido Democrata Americano, a União Europeia, a ONU, o CFR e a OTAN, e se aproximar do bloco russo-chinês, ou seja, como eu falei em vídeos anteriores, o Lula traiu aqueles que ajudaram a colocar no poder e está se aproximando da China. Mais ainda, se já havia acordos comerciais estreitos entre a China e o Brasil, esse novo acordo visa a cooperação no sentido de implantação do sistema repressor comunista no Brasil, como a regulamentação da mídia e das redes sociais e até mesmo do simples cidadão, como ocorre na China. Pois Lula e o PT querem levar seu plano de espalhar a miséria, fome, desemprego e genocídio sem nenhuma oposição que os enfrente.
Essa traição de Lula está custando caro ao Brasil, pois a comunidade internacional, que é dominada pelo sistema maçônico, passou a escalar o Brasil e até ameaçá-lo de que, caso a China coloque militares no país, a OTAN passe a invadir e, com isso, haver uma divisão do país. O que se pode concluir é que, ao mesmo tempo em que existe uma aliança tênue entre a máfia petista e o sistema maçônico, existe também uma guerra, entre aspas, travada nos bastidores. Uma guerra de poder que envolve a política nacional com a geopolítica internacional. A maioria do povo é composta de conservadores, patriotas e cristãos. E cabe a nós, o povo, tomarmos novamente as rédeas do poder. Como? Indo às ruas aos milhões, sem data para sair, parando tudo. Só assim temos a chance de tirarmos essas duas máfias do poder e termos um governo democraticamente eleito que vise os interesses do povo. Ao irmos às ruas, não basta pedirmos o impeachment do Lula, mas da chapa Lula-Alckmin e dos integrantes do STF, além, é claro, do voto impresso auditável, para acabar de vez com as fraudes, a criminalização dos partidos comunistas de esquerda, assim como são os partidos nazistas e fascistas. A prisão dos corruptos e dos traidores da pátria, além de reformas na área tributária, da administração pública, no poder judiciário, na cultura e no ensino. E o fim definitivo da doutrinação comunista. Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje. O Lula, ele se bandeou para o bloco russo-chinês, mas para a China, no caso. Então ele quer implantar aqui uma ditadura tipo a da China. É óbvio que não com as mesmas, a mesma proporção que existe na China. É óbvio que aqui ele quer implantar uma ditadura, um controle total, mas com muito mais miséria, fome e repressão do que lá. No caso também, o STF, como eu já falei, ele é tutelado pelo sistema maçônico comunista globalista da nova ordem mundial. E eles estão implementando as diretrizes da Agenda 2030. Então, o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil pode virar uma mistura de Venezuela, que na realidade não vai ser nunca uma China, mas vai virar uma Venezuela, misturada com a Califórnia, que é o que está acontecendo lá. Na Califórnia, nos Estados Unidos, pessoas estão se mudando por conta da política que os comunistas que estão lá no poder implantaram. Um deles, por exemplo, é a liberação do furto, descriminalização das drogas, a legalização da interrupção da gravidez e outras coisas que eles fizeram lá. E no caso, o Brasil também corre o risco, e eu vou falar isso num vídeo mais específico, de termos aqui um grande genocídio. A China, por exemplo, ela é a maior exportadora de órgãos humanos do mundo. O Brasil está tendo uma lei que o Lula quer implantar aqui no Brasil, que é uma lei que obriga toda pessoa que falece a doar os órgãos. Ou seja, a pessoa passa a não ter propriedade, a família do falecido passa a não ter mais a propriedade do morto. Isso é gravíssimo. A China faz isso e é uma das coisas mais terríveis que acontecem. Lá morrem, não se sabe como, 90 mil pessoas por ano falecem. Ninguém sabe se por execuções, por morte natural, enfim. Mas que eles exportam esses órgãos e ganham dinheiro com isso. Isso, segundo o professor Olavo de Carvalho, é de uma monstruosidade que nem Stalin imaginou. E o Lula quer isso para o Brasil. Então nós temos que ir às ruas, não só protestar contra isso, mas derrubar tanto esse desgoverno quanto esse sistema
que mantém, que domina o STF. Nós temos que ir às ruas urgente, para ontem. Não podemos esperar mais. Peço que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e vamos em frente. Muito obrigado.